Fala, Caveira, sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Caio, antes da prova, antes do TAF, antes do exame psicológico, me dá uma dor de barriga e eu não consigo ir bem, me dá um branco, eu não consigo ir bem na prova. O que acontece? Vamos explicar para você, neurologicamente, o que acontece para que nunca mais você seja vítima desse sistema nervoso seu. Vamos lá. O que é a dor de barriga antes do TAF, antes da prova escrita, antes do exame psicológico, ou antes de qualquer coisa que você vai fazer na vida, que é falar em público, falar com a namorada ou um namorado, que você fica preocupado e dá uma dor de barriga? É nervosismo, é ansiedade isso. Como que funciona isso? Olhe para a lousa aí. A gente fez aqui um mega cérebro para você ter uma ideia de como que vai funcionar. Imagina que esse aqui é o seu cérebro, esse aqui é a sua coluna vertebral, sistema nervoso central. O cérebro humano é dividido em lobos, ok? Então nós temos o lobo frontal, o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo da ínsula, e cada um aqui tem a sua função. O que importa pra gente é o seguinte: o que é o nervosismo? O que é o estresse? Um animal, quando ele está com medo, ele foge. Quando ele é acuado, ele vai, a não ser quando ele seja encurralado, ele vai atacar por instinto de sobrevivência. Mas, de modo geral, se ele não foi encurralado, ele vai fugir. O medo produz isso na gente. E como que é o medo? O medo, ele é produzido por um sistema cerebral chamado amígdala. A amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. E a amígdala, ela trabalha com a falta de conhecimento. Isso é o medo. A amígdala produz o hormônio do medo, que é o cortisol, que a gente vai ver daqui a pouco na lousa. Então funciona mais ou menos assim. Eu tenho que passar por uma situação que eu não conheço, que eu nunca passei por aquilo, que é o estresse, que gera estresse em mim, que o estresse é um fenômeno do medo. Eu desconheço o exame psicológico, eu desconheço a prova escrita, eu desconheço o que eu vou falar para aquela garota, eu desconheço o que eu vou falar para aquele garoto, então eu fico ansioso, porque eu nunca passei por aquela situação. E tudo que é desconhecido gera medo, e o medo gera cortisol, o hormônio do estresse, o hormônio da sudorese, porque tem gente que fica nervosa, um pouco preocupada, começa a suar bastante, tem gente que dá crise de diarreia. E o que acontece? Quando você está nervoso, quando você está ansioso, você tem que reproduzir, tem que repor o líquido que o seu corpo está perdendo. Como é que você repõe o líquido? Bebendo água. Então segue a primeira dica. Você quer diminuir um pouco o seu nível de cortisol, nervosismo no organismo? Reponha água, beba bastante água. Segundo, a falta de razão, a falta de controle emocional faz com que o seu cérebro ele não reconheça o fato que você vai passar e produza mais cortisol. Então, seja racional. E como que eu faço para ser racional numa situação de estresse, de medo? Ou seja, oxigenação. É um dos vídeos que a gente já falou aqui no canal. A oxigenação. A oxigenação faz com que você diminua naturalmente a produção de cortisol, aumente a produção de dopamina, oxitocina, e não tem um aqui, mas eu poderia colocar um aqui que chama serotonina também, que são os hormônios que fazem eu me sentir bem. Prazer. Você libera oxitocina, dopamina, serotonina quando você come chocolate, quando você vê o Palmeiras ganhar, por exemplo, né? Quando você tem relação sexual, você libera esses hormônios que fazem você se sentir bem. E quando você faz também o controle de excitação, ou seja, a oxigenação, quando você respira fundo, você faz esse movimento, você está diminuindo o cortisol e aumentando os hormônios do prazer. Então, uma segunda dica é: respire fundo antes de qualquer situação que você vai fazer. Pratique a oxigenação. As religiões fazem isso. Meditação faz isso, a reza faz isso, a oração é isso. É a oxigenação. Faz com que você haja pela razão e não por impulsividade, não por descontrole emocional, mas sim por razão, por controle emocional, ok? Essa é a segunda dica. E a terceira e última dica. Gente, o cérebro não sabe o que você pensa real ou mentira. Acho que nós já fizemos até um vídeo sobre isso aqui no canal. O cérebro não sabe diferenciar se o nosso pensamento é real ou ele é mentira. Se ele é real ou uma ficção. Tudo para você, tudo para o seu cérebro, o que você pensa é real. Então, nesse momento, comece a pensar aquilo que você vai passar. E pense como se você estivesse indo bem. Claro, não seja negativo nem no pensamento, né? Então, pense você já fazendo a prova, se dando bem na prova. Por isso é importantíssimo fazer simulados, porque o simulado é uma reprodução do futuro. E quando você chegar na prova real, no dia do concurso, para o seu cérebro não vai ser mais nada anormal. Ele vai liberar menos cortisol, porque a amígdala cerebral vai falar assim: opa, isso aqui não é desconhecido, eu já passei por isso várias vezes. Na verdade, eu estou até acostumado com isso. Por isso que a amígdala vai liberar menos, vai estimular menos produção de cortisol. Por isso que o simulado é importante. Por isso que pensar você já fardado,
Por isso que pensar você já no exame psicológico dando bem é importante, porque quando for de fato real, o seu cérebro vai identificar aquilo como já passou por aqui, não vou liberar menos cortisol, ok? Então segue essas 3 dicas para você. Respire fundo antes de qualquer situação importante da sua vida, ok? Imagine você já fazendo as coisas que tem que fazer, que deixa nervoso, porque para o seu cérebro aquilo já aconteceu como verdade. Faça simulados, beleza? É isso. Essas dicas que eu tenho para vocês aqui. Sucesso, motivação e conquista na vida. Um beijo no seu coração. Falou, Caveira!